Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem? Ótimo! Hoje nós faremos a correção do nosso livro de Geografia nas páginas 108, 111 e 113. Mas antes eu gostaria que você abrisse o seu livro na página 106 e acompanhasse a leitura com a sua professora. Vamos lá? Joia! Os recursos naturais. O próprio nome já fala. Naturais vem da natureza. E são os recursos que a natureza nos dá. Acompanhe a leitura. Os recursos naturais são todos os elementos da natureza necessários para o desenvolvimento de diversas atividades humanas, como a produção de objetos e alimentos. Alguns recursos naturais são essenciais aos seres humanos, os seres vivos, como o ar, a água, o solo, a luz e o calor do sol. Veja alguns exemplos. Então, nós temos aqui. A luz e o calor do sol podem gerar energia elétrica para as pessoas. Para que possamos viver, precisamos do ar para respirar. Além disso, o ar em movimento forma os ventos, que podem ser utilizados na geração de energia eólica ou elétrica. As pessoas, as plantas e os animais dependem da água para viver. Ela serve para matar a sede e para fazer produtos como sucos. Ela também pode ser utilizada para gerar energia elétrica. O solo é muito importante para a vida. Nele é que plantamos e colhemos nossos alimentos como arroz, milho e feijão. Ótimo! Então vamos conhecer. Recursos naturais são todos os recursos que a natureza nos dá para a sobrevivência. Ótimo! Que nós vamos ter o ar, a água, o solo, a luz, o calor do sol. Muito bem. Agora vamos conhecer as matérias-primas. Então vejamos aí. Quando um recurso natural é utilizado na fabricação de um produto, ele recebe o nome de matéria-prima. Ela é o principal elemento utilizado na fabricação de um produto. Para fazer o suco de abacaxi, por exemplo, a principal matéria-prima é o abacaxi. Diversas matérias-primas podem ser utilizadas para fabricar um produto, como os materiais usados na produção do carro. Conheça alguns materiais no infográfico abaixo. Então, vamos ver? Nós temos o carro aqui. Principais materiais usados na fabricação de um carro. Então, vamos conhecer. Várias partes internas dos carros são feitas de plástico, que é produzido com base na mistura de vários produtos, sendo o petróleo o principal deles. Então, o petróleo é um recurso natural que tem diferentes utilidades. Ele fica no fundo da terra ou do mar. Depois, nós vamos ter aqui. Em muitos carros, os bancos são de tecido. Parte dos tecidos é feita com algodão. Por ser uma planta, o algodão é um recurso natural. A partir dele são feitos diferentes tipos de tecidos. Muito bem. As janelas dos carros são de vidro. Os vidros são feitos de um componente presente na areia, que é um recurso natural. Os materiais usados na fabricação do vidro são misturados e levados a fornos com altas temperaturas. Depois, a carroceria dos carros é feita de aço. Esse material é feito com base na mistura dos recursos naturais, entre eles o ferro. O minério de ferro extraído das rochas é, portanto, um recurso natural. Depois, os pneus são feitos de diversos materiais. Um deles é a borracha natural. A borracha natural é obtida do látex, substância extraída de uma árvore chamada de seringueira. Muito bem. Nós aprendemos que para fazer um carro nós precisamos de várias matérias-primas, de vários materiais, e que são extraídos de onde? Da natureza. Então acompanhe comigo. Ligue os recursos naturais e as suas funções. O sol, ar, água e solo. É útil para beber e para fazer os produtos. É a água. Muito bem. Sua luz e calor podem gerar energia elétrica. Sua luz e calor é o sol. É onde plantamos e colhemos nossos alimentos. É o solo. É essencial para que possamos respirar. É o ar. Muito bem. Escreva os principais recursos naturais utilizados na fabricação de alguns materiais usados na montagem dos carros. O aço é tirado do ferro ou do minério de ferro. Plástico, do petróleo. O vidro, da areia. E o tecido, do algodão.
Complete o quadro com a principal matéria-prima necessária para fazer cada um dos itens abaixo. Então, pão francês, a principal matéria-prima é o trigo. Uma colher de pau, a matéria-prima vai ser uma madeira. Um iogurte natural, a matéria-prima é o leite. Um molho de tomate, a matéria-prima vai ser o tomate. Um caderno, a matéria-prima vai ser o papel. Um urso de pelúcia, você vai ter como matéria-prima o algodão, lã, seda, e alguns ainda são utilizados com fibras sintéticas, né? Você pode colocar qualquer um deles. E a boneca de plástico é feita com material plástico. Muito bem. Agora, esses recursos naturais e essas matérias-primas, elas não se transformam simplesmente nos objetos. Ela tem que passar por uma transformação. Então, acompanhe a transformação dos materiais. Então, vamos ver. Você viu que as matérias-primas podem ser transformadas em produtos que serão consumidos pelas pessoas. Essa transformação pode ser feita tanto de modo artesanal como industrial. A partir do abacaxi, por exemplo, podem ser feitos sucos e doces. Em geral, na produção artesanal, um único trabalhador realiza todas as etapas da produção. No caso do suco, é preciso lavar a fruta, descascar, fazer o suco e embalar. A produção artesanal também é feita em uma quantidade pequena e quase sempre com o uso de poucas máquinas e tecnologia. Já a produção industrial conta com o trabalho de várias pessoas, que são responsáveis pelas diferentes etapas da produção. O empregador também adquire máquinas e tecnologias para que mais produtos possam ser fabricados. Com certeza. Ganhando aí. O consumo de água pela indústria, ou seja, para que seja feito os materiais, a indústria também utiliza a água. Nós sabemos que os recursos naturais elas vão vir da natureza e esses recursos vão ser transformados, essas matérias-primas elas vão ser transformadas. Para quê? Para que elas possam se transformar nos objetos que a gente utiliza no dia a dia. Então, a gente precisa retirar os objetos, os materiais da natureza, os recursos naturais, separar as matérias-primas que a gente vai utilizar para cada produto e levando para a indústria, fazendo a transformação desses materiais. E eles vão se transformar nos objetos que a gente utiliza no dia a dia. Então, vamos lá. O consumo da água pela indústria. A água é essencial para as atividades humanas. Na indústria, ela é usada em diversas tarefas, como para lavar os produtos e também como matéria-prima. Por exemplo, produção de água mineral em garrafões. Eles vão engarrafar as águas que a gente compra nos estabelecimentos. Água mineral tratada, limpinha. E do lado de cá nós temos as lavagens de limões para comercialização, ou seja, foi recolhido o limão dos pés para tirar aquela poeira ou qualquer uma sujeirinha que tiver nos limões. O que vai acontecer? Vai fazer a limpeza, vai gastar água para fazer isso. Com tanta água sendo necessária para a fabricação de inúmeros produtos, alguns cuidados são essenciais para esse recurso não acabar. Veja algumas das atitudes que as indústrias podem tomar para cuidar da água. E nós já aprendemos que não é só a indústria, que nós também temos que tomar essa atitude em nossas casas. Economizar água e energia é uma forma de economizar no bolso e também gastando menos os materiais que vêm da natureza. Então vamos acompanhar aí o primeiro. Desenvolver técnicas e equipamentos que consumam uma quantidade menor de água para a fabricação dos produtos. Em algumas indústrias, eles têm o reaproveitamento. Por exemplo, essa água que está limpando o limão aqui, por exemplo, ela entra para um filtro, ela é filtrada, ela é tratada dentro da indústria e aí é reaproveitada novamente para outra tarefa. Depois, armazenar a água da chuva, reduzindo a quantidade retirada de rios e de outros cursos d'água. Quando chove, tem muitas indústrias que têm reservatório de água da chuva e utilizam essa água que ela passa por um filtro para poder ser lavada, ser mais purificada, não como a Copasa, mas
um pouco mais purificada e ela utiliza em outras atividades que não requer tanta água tratada, como limpeza de ambientes, limpeza de banheiros, de corredores dentro das indústrias, para que elas possam, né, utilizar de alguma forma uma água que vem de graça, que vem da chuva. Depois, tratar a água antes de devolvê-la aos rios. Quando tem algum rejeito, algum material que tenha que ser mandado embora, né, algum material líquido, as indústrias têm que tratar essa água antes de mandar para os rios, porque se ela manda com algum rejeito químico, ela pode contaminar a água e matar os peixes que vivem lá. Então ela tem que pode causar até doença nas pessoas que utilizam essa água. Então ela tem que tratar a água. Reutilizar a água sempre que possível, é aquilo que eu falei. Se você já utilizar uma água da chuva, por exemplo, você está economizando de tirar uma água tratada da Copasa, que, né, gastou material ali para fazer a limpeza, para você reutilizar. E evitar o desperdício, ou seja, não deixar a torneira aberta de espécie alguma se você não estiver usando. Né? É como na nossa casa, que a gente já falou. Está escovando os dentes? Desliga a torneira. Vai tomar o banho, passar o sabãozinho no corpo? Desliga o chuveiro. Por quê? Porque nós estamos economizando água e assim a conta vai diminuir também. A Poliana e o seu irmão Arthur montaram uma barraquinha de venda de limonada. A venda foi um sucesso. Numere as etapas de produção da limonada. Então vamos ver. Misturar os ingredientes, cortar os limões, adicionar água, espremer os limões e adoçar com açúcar adoçante. Então vamos ver. Primeira coisa, vai cortar os limões. Ótimo. Segunda coisa, espremer os limões. Depois que você cortou e espremeu, você vai adicionar água, a quantidade que você precisa. Depois, você vai adoçar com açúcar adoçante, né? Porque a limonada sem um açúcar adoçante, ela fica muito ruim, muito amarga, né? E por último, misturar os ingredientes. Muito bem. Esse tipo de produção, ele é considerado artesanal ou industrial? Eles levaram para a indústria para fazer lá nas máquinas? Não, então ela é artesanal. Justifique, porque os próprios alunos seguiram os procedimentos para se fazer uma limonada. Eles não precisaram passar pela indústria. Veja a imagem abaixo que mostra a produção industrial de televisores e depois responda o que se pede. Eles estão aqui fabricando televisão. Por que a produção realizada na imagem é considerada industrial? Primeiro, por se tratar de um aparelho que envolve muitas peças, que envolve montagem, né, de vários sistemas, ela requer a mão de obra de várias pessoas capacitadas. Então, os funcionários vão estar devidamente vestidos, preparados para esse tipo de trabalho com os equipamentos de segurança e vão utilizar as máquinas para fazer as montagens das televisões em grande quantidade. Então, isso tudo aqui, ele passa para uma indústria por quê? Porque você tem equipamentos próprios, você utiliza aqui os instrumentos, né, importantes para se trabalhar dentro de uma indústria para não causar acidente. Você vai ter uma condição de montar, através da quantidade de funcionários que se tem aqui, você vai ter uma quantidade maior de televisores sendo produzido. Por isso que se passa por uma indústria. Agora, quando as pessoas vão ao supermercado, elas escolhem diversos produtos para comprar, de acordo com as suas necessidades. A maioria desses produtos possui um rótulo, isto é, um conjunto de informações sobre ele, como os ingredientes com os quais ele é feito, a sua origem, o prazo de validade e as informações nutricionais. Veja ao lado de um rótulo leite em pó, que é esse rótulo aqui, ó. Agora, que tal analisar alguns rótulos para saber sobre os ingredientes de alguns alimentos? Para isso, em casa, você vai pedir ao papai e à mamãe alguns produtos que vocês utilizam e você vai escolher um produto e vai preencher de acordo com ele. Então, você vai olhar o produto, o nome do produto, em que local ele foi fabricado, lá está falando a cidade, a origem dele, quais são os ingredientes que utilizam para fazer esse produto,
como ele deve ser conservado, isso é, guardado, se pode guardar dentro do armário, se depois de aberto tem que conservar na geladeira, qual a validade do produto, quais os principais ingredientes presentes no rótulo que podemos encontrar originados na natureza, e depois você cola o rótulo aqui. Nas aulas do MIT a gente vai trocar essas informações. Não deixe de fazer a sua correção. Um grande beijo para você.